Olá, muito boa noite. Que a paz do Senhor Jesus entre aí onde você estiver. A paz do Senhor Jesus, sacerdote Maurício, a toda a nossa equipe técnica que está aqui nos acompanhando, a você. Nós já pedimos para que você comece a compartilhar, comece a curtir este vídeo, porque nós trataremos de um tema difícil, delicado e muito importante. Mas que a paz do Senhor Jesus entre onde você estiver aí. A paz do Senhor Jesus, sacerdote Maurício. A paz do Senhor, a paz de Deus e uma boa noite para todos os amigos, os irmãos que estão neste momento ligados nessa transmissão. E hoje com um tema muito polêmico, acredito eu, que não se daria para conversar sobre esse tema num só programa, mas nós fizemos aqui alguns tópicos, eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas aí para você. E o tema hoje é vícios, doença ou pecado. Nós trataremos hoje sobre muitas coisas que estão relacionadas ao vício. Lembrando que este vídeo aí está sendo compartilhado por muitas pessoas, foi durante toda a semana comentado, muitas pessoas nos enviaram mensagens, suas dúvidas, e alguma dessas dúvidas nós estaremos trazendo para você hoje à luz da palavra de Deus. Portanto, você, meu amigo, meu irmão, compartilhe, é importante, nesses primeiros minutos, compartilhe, marque um amigo, chame agora o pessoal para participar dessa programação. Então, vamos começar aqui, pastor Ed, entendendo um pouco o significado dessas palavras, vício, doença, pecado. O que é um vício? O vício, segundo o nosso dicionário, ele explica para nós, vício é defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou coisa qualquer, uma deformação que altere algo físico ou mental. Vício, então, nada mais é do que um costume que a pessoa repete e traz para ela e para as pessoas às quais ela convive algum tipo de prejuízo. Então, esta é o que define a palavra vício. Pois bem, e segundo também o dicionário, a palavra pecado, né, ela define muito mais além daquilo que talvez você está acostumado a ouvir. O pecado nada mais é do que uma desobediência a uma ordem estabelecida. O pecado, ele significa, segundo o dicionário Aurélio, uma desobediência a normas, preceitos, faltas, erros, ou seja, independente de religiosidade, se alguém desrespeita normas, preceitos e faltas e erros cometidos, isso se tornam-se pecados. Lembrando que hoje, já foi falado aqui, de suma importância que você já comece aí a compartilhar essa mensagem, comente, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, e nós estaremos esclarecendo para você aqui. E em terceiro, pastor Ed, meus amigos ouvintes, doença. O que é a doença? Ela é uma alteração biológica do estado da saúde de um ser, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Ou seja, uma enfermidade, um mal, uma moléstia. A alteração do estado de espírito ou do ânimo de um ser. Então, essas três questões é o que vai nos reger nesta noite, dentro desse tema muito abrangente que nós estamos abordando na noite de hoje, pastor. Lembrando que, preste bem atenção, nós estamos sempre pautados à luz da palavra de Deus, trazendo para você aqui estudos, pesquisas de organizações mundiais da saúde, de psicólogos, doutores, sempre pautado para que você tenha um conhecimento, como dizia o apóstolo Paulo, crescer na graça e no conhecimento. Você notou aí que com a definição desses três temas, com a explanação daquilo que significa doença, pecado, vício, você pode entender que há uma certa
entre eles uma forma que eles se completam, ou um leva ao outro, ou há uma consequência do outro. Quando uma pessoa desobedece uma ordem, e não somente uma ordem bíblica ou uma ordem divina, quando a pessoa ela recebe também uma desordem na sua vida do quesito político, religioso, moral do seu país, você vai entender que também a pessoa está cometendo uma falta. E o que muitas pessoas não estão percebendo hoje é que talvez estão sendo acometidos de pecados, vícios, entraram numa vida viciosa, entraram num ritmo e que as pessoas estão desobedecendo as leis divinas e humanas, e elas estão sim em conflito com a palavra de Deus. Pastor, o senhor está entrando num tema bem polêmico aqui, porque o vício, então, o senhor está querendo dizer para nós que o vício ele vai muito mais além do que álcool, bebidas e drogas? Então nós vamos começar. Você pode deixar aí o seu like, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, o seu questionamento, alguma dúvida. A nossa equipe estará pronta aqui para atender você. Pois bem, pastor, quando se fala em vício, arremete à nossa cabeça álcool, cigarro e drogas. Então nós vamos começar pelo vício mais popular, que é o álcool, o alcoolismo. Mais de 2 milhões de pessoas sofrem com o alcoolismo no Brasil. E 3 mil pessoas morrem todo ano decorrente a este vício. E os homens são mais suscetíveis, sendo no total de 70%, enquanto as mulheres correspondem a 30% desses números, pastor. Lembrando depois que segundo também o estudo da Organização Mundial da Saúde, aponta que pelo menos 26 milhões e 400 mil brasileiros já fizeram uso de algum produto com a substância neste último ano. Dessa substância que hoje entrou no cotidiano, que é chamado o tabaco. E nesta inclui também o tabaco, e aqui já respondendo uma pergunta que nos foi enviada aí pelo Facebook também, o narguilé ou o narguilé. Uma cultura que foi introduzida aí nos últimos anos aí, na cultura jovem, pop, nos últimos tempos, e esta cultura tem sido substituída, depois que a Organização Mundial da Saúde resolveu implantar ali nos tabacos, na indústria do tabaco, alerta sobre o problema deste vício. Veja que a mente das pessoas foram dominadas e levadas a um problema maior, porque um narguilé equivale a no mínimo 100 cigarros, ou seja, a pessoa que fuma um cigarro, quando ela faz a aspiração de um narguilé, é o equivalente a pelo menos 100 cigarros. E o tabaco se tornou a segunda droga lícita, depois do álcool, a segunda maior droga lícita usada no nosso país. No nosso país, os cigarros industrializados equivalem a 23,4 milhões. E isto está incluso também, como já foi dito aqui, o narguilé. E nós estamos trazendo para você aqui hoje, peço para você colocar na tela aí os tipos de vício. Há alguns tipos de vício físicos. Nós já falamos aqui sobre o tabagismo, sobre o alcoolismo. Nós vamos falar aqui também sobre a toxicodependência. Essa toxicodependência está incluso também em medicamentos que, como já foi dito aqui, alteram a psique, trazem sensações de conforto, de alívio. Há também aqui algo que nós vamos falar hoje. Há um pecado, entre aspas, aí, o vício alimentar, glutonaria, bebedice. E também nós vamos falar sobre dependência sem substâncias. Exemplo, jogos, sobre internet, já falamos no outro programa, e outros comportamentos aditivos que a pessoa ela não sabe diferenciar se é um hábito ou se é uma dependência.
vamos falar aqui sobre excessos. A pessoa viciada em trabalho, a pessoa em não trabalhar também, e também pessoas viciadas em sexo. É isso que nós temos para apresentar para você hoje. Na outra tela nós temos aqui também alguns tipos de vício que a pessoa desenvolve, e esses aqui incluem até os pecados capitais e os pecados que nós vamos falar hoje: egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, vaidade, maledicência, preguiça, rancor e vingança. Muito bem, pastor. Entre todos esses temas abordados, eu tenho aqui uma nota do hospital israelita Albert Einstein, falando do alcoolismo. Veja o que esse hospital referência, ele alerta. O alcoolismo, como também ele é conhecido, ele é caracterizado pela vontade incontrolável de beber, a falta de controle ao tentar para a indigestão, tolerância ao álcool, doses cada vez maiores para sentir os efeitos da bebida, e dependência física que se manifesta com sintomas físicos e psíquicos nas situações de abstinência alcoólica. Ou seja, a pessoa ela passa a ter uma necessidade daquela droga, como já diz, as lícitas, e o álcool está entre elas. E a falta desta substância traz ao organismo dessa pessoa sequelas graves, conforme nós vimos aqui no gráfico, sequelas que alteram comportamentos, ações. Existe uma forma no organismo de responder negativamente à abstinência das tais drogas. Lembrando que todos os tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, elas surtem os mesmos efeitos, portanto, mexendo com alguns setores diferenciados do organismo, assim como o tabagismo, o álcool em si, nós falamos aqui, mas os efeitos são totalmente negativos no decorrer da vida daquela pessoa. Agora, uma coisa importante, pastor, meus amados ouvintes, o que leva a pessoa a viciar? O que leva a pessoa a ser um dependente químico? Há uma diferença entre a dependência química e o viciado. Quem é viciado poderá ser um dependente químico? Quem é dependente químico é viciado, pastor? Segundo estudos de psicólogos, psiquiátricas, há uma diferenciação entre o que pode ser caracterizado como vício. Entre esses vícios estão, aqui nós falamos sobre o tabagismo, alcoolismo, nós falamos aqui também de algumas drogas lícitas, são medicamentos não prescritos pelos médicos, ou seja, a pessoa ela levanta logo cedo pela manhã e ela já pensa em tomar ali um medicamento. Mas o que caracteriza uma pessoa, saber se ela é viciada ou é apenas um hábito dela? Está a diferenciação na consequência que trazem para a vida da pessoa. Porque o vício, ele já foi dito aqui, afasta o indivíduo da sua essência. O vício, ele afugenta a pessoa não somente dos seus problemas e não somente dos seus amigos e familiares, mas o vício também afasta a pessoa da sua essência. Muitas pessoas são levadas e levam ao vício como uma fuga, como um afastamento daquilo, da sua própria realidade. Segundo também aqui uma pesquisa do mesmo hospital israelita Albert Einstein, quando uma das coisas que leva as pessoas ao alcoolismo, que é a droga mais lícita e ao alcance de mais pessoas, são problemas emocionais, como ansiedade, angústia, insegurança. Esses são grandes facilitadores para alguém começar a beber, sendo que o acesso ao álcool é muito fácil.
Além disso também, a pessoa ela pode ter já uma predisposição genética também para o alcoolismo. E nós vamos entrar neste ponto agora para você começar a entender quais são ao longo prazo, quais são as consequências desses vícios. As consequências do uso repentino e contínuo desses vícios, nós vamos analisar agora na tela aí, você pode acompanhar conosco aí, e você vai ver, quando alguém entra no mundo das drogas, nós temos aí 3 tipos de drogas, pelo menos 3 principais tipos de drogas que são naturais, tidas aí como naturais porque são extraídas da natureza, como maconha, né, que é a planta cannabis, e o ópio, que tem origem nas folhas de papoula, e tem as drogas sintéticas também, que são produzidas. Essas drogas são drogas também de fácil acesso, são drogas que também, assim como o álcool e o tabagismo, também são produzidas de forma artificial. E as drogas semissintéticas, que são heroína, crack e cocaína. Agora você vai ver aí as consequências a longo prazo de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de droga. Ela inclui destruição de neurônios, que diminui a capacidade de pensar, realizar atividades. Ela equipara-se ao travamento do desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como psicose, depressão, esquizofrenia, lesões no fígado, como câncer hepático, mau funcionamento de rins, dos nervos. Há também a predisposição de desenvolvimento de doenças contagiosas, como AIDS, hepatite, problemas no coração, como infarto, morte precoce, e aí isolamento da família e da sociedade. Esses são alguns tópicos para você começar a entender um pouco mais as características de um vício. Bem, é muito claro que a pessoa que sofre com tais situações, ela não é uma pessoa feliz. E é muito fácil, pastor, quando deparamos com uma pessoa com essas condições, é muito fácil dizermos assim, a pessoa poderia de uma hora para outra se libertar disso, ela de uma hora para outra poderia deixar, mas as consequências elas são muito maiores do que podermos imaginar. Temos aqui alguns tópicos que vai nos mostrar a abstinência, ou seja, quando o dependente interrompe a ingestão da bebida, ou da droga, ou de calmantes, de remédios, existe no corpo dela uma resposta para esta abstinência. Traz para ela sintomas físicos e mentais, tremores nos lábios, tremores nas mãos e pés, náuseas, vômitos, suor excessivo, ansiedade e irritação, confusão mental, ou seja, à beira de uma depressão. A pessoa, ela está à beira de um abismo, pastor, chamando outro abismo. E o alcoolismo, ele tem um certo glamour, justamente por ser uma droga, abre aspas, lícita. Existe um certo glamour. Quem nunca tomou uma cervejinha? Quem nunca tomou um energético? E estão aqui algumas das consequências. Lembrando que todas essas drogas aqui citadas, tanto o álcool como as drogas sintéticas, as drogas como maconha, considerada natural, que é extraída da natureza, conforme foi mostrado aqui no gráfico, todas elas estão praticamente, pastor, produzindo o mesmo efeito no organismo da pessoa,
lembrando que umas no sistema nervoso central e outras em outras partes do organismo, mas o prejuízo é o mesmo. Então eu vou citar aqui um ponto importante das doenças causadas pelos vícios. A depressão está entre elas. Lembrando que a depressão, ela é uma doença associada ao psíquico. É uma doença associada à mente. Mas as drogas, o uso excessivo das drogas, foi comprovado que ela tem o poder de alterar a mentalidade da pessoa. Temos também aqui o vício, ele atua no cérebro de uma forma que até muitos distorcem. Segundo um estudo também de um site americano chamado, de uma escola, de uma doutora muito renomada, doutora Salvatore Pelúcia. Ela escreve lá que o vinho, ela é a bebida mais antiga, né, produzida e introduzida na sociedade. Ou seja, nós estamos falando aí sobre o alcoolismo. E essas sensações que trazem o vício aos neurônios, ao corpo humano, à psique humana, elas também procuram, de certa forma, elas manifestam sensações que proporcionam à pessoa um prazer, ainda que momentâneo, pastor. A pessoa, além da fuga pelos problemas, além da fuga pelos problemas emocionais, psíquicos, a pessoa também, ela desenvolve ali no cérebro já, agora, uma dependência do hábito que agora não é mais saudável ao seu corpo. Agora nós estamos entrando numa esfera perigosa, porque tudo aquilo que é um hábito, que é ruim, introduzido no corpo humano e torna o corpo humano dependente, isso vai fazer com que o seu corpo ou o seu cérebro libere, sempre que você estiver praticando um vício, ele vai liberar no seu organismo a chamada dopamina, que ela é responsável por oferecer uma sensação de prazer. Iniciativas comuns como comer, beber, manter relação sexual fazem com que essa substância esteja presente no organismo. E desta maneira, a pessoa passa a se sentir satisfeita a realização dessas ações. Nós temos aí, dentro dos nossos neurotransmissores, como já foi dito aqui hoje, que é difícil talvez uma pessoa vencer um vício, reconhecer que ela é viciada, porque a pessoa ela precisa primeiro entender que ela está em um problema. A pessoa precisa entender que aquilo é um malefício ao seu corpo, ainda que a longo prazo. Então você vai entender, não sei se tem alguém já mandando alguma pergunta aí, alguma coisa aí, nos mande, nos envie a sua pergunta, a sua dúvida, porque nós estamos aqui para esclarecer para você essas questões. Pastor Ed, amados amigos e irmãos, no ano de 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela criou ali, vamos dizer assim, uma medida tomada por ela que deu muito o que falar. A era da tecnologia criou um novo vício. Mais e mais pessoas tornam os aparelhos celulares, tablets, videogames, etc. extensões de seus corpos. Foi quando a Organização Mundial da Saúde, em 2018, incluiu, pastor, veja bem, incluiu como vício em videogames e tecnologia. E na sua lista oficial de doenças, para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde é aquela que tem os parâmetros, né? Mede parâmetros, ela é uma espécie de uma cuidadora geral, né? Todos os parâmetros saem da OMS. Então ela listou como doença, vício
em tecnologia, em videogame, enfim. E essa informação gerou muitas controvérsias pelos diversos pesquisadores no mundo, que acharam drástica a medida tomada pela organização. Porém, existe uma certa coerência nessa decisão, porque o vício na tecnologia também produz os mesmos efeitos colaterais, patológicos até, no corpo humano. Isso é comprovado cientificamente. Isso não é dados de reportagens, isso não é dados de sites, mas são dados oficiais de médicos especialistas, doutores, médicos, neurocirurgiões. Não dá para nós citarmos todas as nossas fontes aqui, o tempo é muito escasso, mas sabemos que isto é verídico, pastor. O vício em tecnologia, porque o vício nada mais é do que você ser levado e dominado por aquilo que traz um prejuízo. E aqui nós podemos já começar a entrar aqui numa explicação de acordo com a palavra de Deus a respeito do vício. O que muitas pessoas não sabem é que esses pecados, esses pequenos hábitos, têm destruído a sociedade. A internet ela foi criada a princípio com fins de guerra, né, entre Rússia e Estados Unidos, mas principalmente ela foi criada a princípio para manter as pessoas conectadas, as de longe, próximo. E ela trouxe um outro problema, ela trouxe o afastamento dos que estão perto. Ou seja, entra aqui naquilo que nós já explicamos aqui no início. A pessoa, quando ela tem um vício, ela tem um afastamento natural. Ou seja, jogos eletrônicos, como já foi colocado no nosso gráfico aí, ela entra naqueles tipos de vícios que são sem dependência de alguma substância. Nós não estamos falando agora sobre álcool ou sobre algo que você fisicamente coloca no seu organismo, mas agora é algo que intuitivamente mas eu gosto de tecnologia, eu gosto de celular, estou antenado, estou informado, mas tem até um nome para isso. As pessoas que não vivem mais sem celular, chama-se nomofobia. A nomofobia foi caracterizada, é o nome da doença das pessoas que, segundo esse estudo da OMS, foi incluso como as pessoas que não vivem mais sem o uso da tecnologia. E hoje, você pode usar essa grande ferramenta que é a tecnologia para expandir o conhecimento. E é isso que nós vamos fazer e trazer para você aqui. O seu cérebro ele vai sempre procurar coisas que lhe dão prazer, coisas que lhe tragam um benefício, ainda que momentâneo. Mas eu quero que você entenda hoje aqui, talvez você pode estar se perguntando, pastor, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Os estudiosos estão explicando, estão informando, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei me dominar por nada. Ou seja, não se domine por coisa alguma. Tudo aquilo que você deixa dominar o seu corpo, segundo o apóstolo Pedro, diz que aquele que comete o pecado, do tal se torna servo. Ou seja, se há alguma coisa escravizando o seu organismo, tirando você do seu convívio pessoal, profissional, familiar, cuidado para você não estar cometendo um deslize, ou ainda mais, um pecado que não é só crime diante da lei dos homens, mas também diante de Deus. Pastor, como se livrar de um vício? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, inclusive até pouco tempo, eu estava conversando com uma pessoa, e dentro dessa situação,
E existem tratamento psicológico, profissionais. Eu vi pessoas, até mesmo dentro das congregações, com esse tipo de problema. E muitas das vezes, as pessoas elas não pensam que o vício é a ausência, talvez os jovens dos dias de hoje, eles entram facilmente, que nós citamos aqui o narguilé, que é correspondente a 100 cigarros, né? Isso. Entre outras coisas, muitos jovens, eles entram neste caminho por embalo, por questão de status. Muitos jovens, eles não querem ouvir a palavra de Deus, não querem saber do futuro. Como nós vamos conduzi-los? Como fazer com que esses adolescentes não entrem, não caiam nos vícios? Porque eles vão ter uma escolha, sozinho, como nós já vimos sobre a tecnologia, tudo, o celular, a internet, ele tem acesso a tudo, conhece o mundo, ali a poucos centímetros dos olhos, conhece o mundo inteiro. Então, como se livrar? Alguém disse assim, olha, pastor, eu vou praticar um exercício físico, eu vou jogar bola, eu vou fazer caminhada. Essa pessoa achou outros recursos, porque ela vivia numa vida difícil, com muitos problemas, dentro da sua família, dentro da sua casa, e ela precisava de uma, entre aspas, uma válvula de escape. É aí que entra o vício. As pessoas bebem para esquecer, bebem para ter coragem de enfrentar uma situação, bebem por N motivos injustificáveis. Então, existem caminhos que a pessoa pode percorrer, claro, com a orientação da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela tem o poder, mas o poder de Deus se manifesta quando também a pessoa age, quando ela tem uma atitude através da fé que ela recebe por ouvir a palavra de Deus. Então é uma conjuntura. É uma conjuntura. Como se livrar de um vício quando você tem uma vida repleta de problemas, repleta de situações? E essa pessoa ela encontrou numa atividade física, num esporte que ela vai praticar, ela encontrou o refúgio para tal situação. Ela canalizou todas as suas forças, a sua revolta, entre aspas, ela canalizou naquilo. E ela conseguiu trazer para si mais saúde, não bebe, não fuma, não é viciado em tecnologia, tem uma vida com os parâmetros normais. E o que você me diria? Será se isso se aplica a todos? Existe uma saída para todos? Porque existem N problemas. Nós que somos pastores de igreja, nós ouvimos muita coisa, sabemos de situações, vários tipos de situações que chegam até nós, e nós temos que ter uma palavra de Deus e um acompanhamento na vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas não se percam e não seja presa fácil para uma eventual situação de vícios, lembrando, seja ele qual for. Tem como escapar disso, pastor? Pois bem, você que certamente conhece alguém que está nessa situação. Este vídeo não foi feito e preparado por um mero acaso. Note você que o que nós estamos trazendo aqui é muito mais abrangente do que uma simples orientação dos nossos gabinetes pastorais. É uma orientação muito mais ponderada dentro de estudos, dentro da palavra de Deus, do que uma pregação. Então é importante que você compartilhe com alguém, marque alguém que você conhece, que tem esses hábitos, porque segundo a psicóloga Vanessa Salvatore, ela diz que para a psicologia, o vício, a diferenciação entre o vício e o hábito é justamente o prejuízo que o vício está trazendo à pessoa. Ou seja,
é óbvio que você precisa procurar uma ajuda. Ter esta válvula de escape de suma importância. Ter este abrigo momentâneo para você, principalmente nesses dias de hoje, tempos aí de pandemia, de isolamento social, muitas pessoas estão buscando essas fugas. E o mais importante, há uma saída. Há sim você criar hábitos agora saudáveis. Por exemplo, nós falamos aqui de drogas, falamos de medicamentos, segundo psiquiatras e psicanalistas, vão te ajudar, mas medicamentos também que te ajudam podem te manter viciados, ou presos, ou isolados. Mas, notem bem, o hábito saudável, ele difere sim a qualidade da pessoa. Notem bem que o povo egípcio tinha um vício alimentar. E quando Daniel e os seus amigos são levados para a Babilônia, eles decidem manter um hábito saudável. Ou seja, será que alguém não está ingerindo aí demais refrigerantes, sucos, aí esses de pozinho? A má alimentação, como nós já dizemos aqui, ela também condiciona o corpo a ter uma abertura para todos esses problemas que vira uma bola de neve. Um problema vai levando ao outro. Ou seja, você procurar uma ajuda psicológica de um profissional, você usar os mecanismos esportivos, um dos maiores mensageiros, evangelistas e apóstolos da Bíblia, ele é também um atleta, né? O apóstolo Paulo tinha um hábito de uma vida saudável, talvez foi por isso que ele aguentou ali tantas idas e vindas no barco, como quando estava ali escravo. Ou seja, o hábito saudável de uma prática esportiva, o hábito saudável de você sempre conversar com um amigo, principalmente com um pastor da sua igreja, ter esta relação de desabafar, de você ter alguém em quem você se abrigar, é muito importante. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios capítulo 6 também, ele diz, por acaso vocês não sabem que o seu corpo, ele é o santuário do Espírito Santo, que ele habita em vocês, e que foi dado por Deus para vocês, e que não é de você mesmo, ou seja, nós estamos cuidando de algo que segundo Deus é muito valioso. Deus confiou em nossos corpos mortais, esses corpos que Deus confiou algo que é precioso, que é o Espírito Santo. E baseado nestes conhecimentos de que o Espírito Santo de Deus nos deu, é importante você também, como lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 5, obedecer às leis dos homens. Aquilo que os homens, os especialistas dizem que é apto, é bom para você fazer, acompanhe, faça, procure, porque certamente há um escape para você sair dessa situação, ou para que alguém saia também da situação de vício. A prática esportiva, ela tem sido uma das armas mais eficazes para o combate ao uso de entorpecentes, drogas. E segundo aqui um site, eu vou ler aqui para você, a prática de esportes gera mais qualidade de vida. Por isso tem sido indicada cada vez mais pelos médicos como uma opção. Veja bem, eu disse uma opção. Todo tipo de doença, pastor, de patologia, existe um tratamento. Existe um tipo de remédio para cada doença. Você não vai tomar um remédio para dor de cabeça, um remédio de dente. Você não vai tomar um remédio para o rins de coração. Então, para cada patologia existe um remédio. Então, o esporte, ele é uma das opções, segundo os médicos. Cada caso ele deve ser avaliado, conforme o pastor disse aqui. Então, esse combate ao estresse como um auxiliar no tratamento
de vários problemas de saúde causados justamente pelas drogas. As drogas devastam, causam uma situação, um turbilhão de problemas no corpo e na mente. Então, a prática do esporte, entre os inúmeros benefícios de inserir a prática esportiva na rotina, podemos citar, aqui diz o doutor, melhora a saúde, aumenta a autoestima, diminui os riscos de algumas doenças, aumenta a resistência muscular, combate a insônia, tudo isso, pastor, sem remédio, sem nenhum aditivo químico. Diminui o estresse. Veja que o estresse, ele é algo que está de mão dada com a depressão. Aumenta a concentração, melhora a qualidade do sono e ajuda na socialização. Às vezes, pastor, alguém pode dizer assim, mas eu não tenho feeling para ser um esportista, alguma coisa. Quando nós falamos prática de esporte, é nós colocarmos o nosso corpo em ação. Uma simples caminhada, você levantar 5 horas da manhã e fazer uma simples caminhada, você já está praticando esporte. Você pegar a sua bicicleta, dar uma volta no quarteirão, já é uma prática de esporte. Você está colocando o seu organismo para trabalhar, para funcionar. Então, é uma sugestão dos médicos para a juventude nos dias atuais. E aqui eu quero entrar aqui num tema importante, nós estamos tratando aqui hoje, para você entender. Nós estamos dizendo, puxa vida, quantas pessoas que nós vimos, pelo menos nos últimos tempos aí de pandemia, nós podemos perceber um aumento muito grande de pessoas aí caminhando pelas ruas, né? Pelo menos na região aqui que nós moramos aqui, dos nossos estúdios aqui de São Miguel Paulista, aqui da nossa igreja, muitas pessoas criaram o hábito da caminhada, muitas pessoas criaram o hábito de sair de casa e andar e caminhar, trocaram aí alguns minutos de condução por uma boa caminhada, ou seja, essas pessoas estão também criando um hábito diferenciado para não cair no marasmo. Veja bem, o seu corpo ele é doutrinado de acordo com aquilo que a sua mente determina para ele. Quando alguém começa a criar um hábito saudável, naturalmente o seu corpo ele responde de uma forma positiva. Naturalmente, quando você exercita esportes, tem uma alimentação regrada, quando você tem o distanciamento de alcoolismo, você tem um distanciamento do tabagismo, quando você tem um controle, porque é isso, a Bíblia nos diz isso, que nós temos que ter um autocontrole. Nós temos a permissão de Deus para fazer tudo, mas o que é que realmente domina o nosso corpo? Vejamos, nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então, quando você está praticando um exercício, você está trazendo para o seu corpo um fortalecimento não somente físico, mas mental. E quando a sua mente ela está bem, quando você está bem com você mesmo, não há brechas para ansiedade, depressão, não há tristeza. Esses problemas genéticos, eles são corrigidos no seu organismo a partir da prática esportiva, a partir do momento em que você procura uma ajuda profissional, desde que ela não te traga uma outra dependência química, né? Então, tudo aquilo que se torna natural para o seu corpo, faz você se sentir bem e melhor. Pastor, e dentro do que o senhor está falando, a própria palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito. Templo é uma palavra muito forte. Cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então nós temos que cuidar, dar o melhor, procurar cuidar do externo, do interno, de todos os lados. Porque há quem diga assim, pastor,
o importante é o que está só dentro. Não. Deus, ele faz uma obra completa. É de dentro para fora. Então isso é muito importante para aqueles que talvez estejam numa situação assim. Talvez estejam... Existem mães que estão chorando pelos seus filhos que estarem no vício. Tudo começou com uma baladinha. Tudo começou com uma festinha na casa de um amigo. Os pais precisam ficar atentos. Os pais precisam policiar. Precisam ter acesso, precisam conversar abertamente com seus filhos. Não existe, hoje existe a política do politicamente correto. Nós temos que respeitar. Às vezes uma criança de 13 anos quer ser dona de si mesmo. Não, o pai tem que respeitar. Tem senha no celular. Não, tem que respeitar o espaço. Tem que respeitar o adolescente. Então, é desta forma que muitas das vezes o mal, ele vai entrando e os pais não percebem. Quando eles vão perceber, os filhos já estão dominados. Já estão envolvidos, dependentes, muitos até dependentes. Então, os pais precisam acompanhar os seus filhos, sejam eles adolescentes, sejam eles grandes. Você que está hoje nos assistindo, nos ouvindo, tem alguém na sua família, ou conhece alguém nessa situação, ainda há tempo de recuperar. Você procura o teu pastor, procura alguém para te orientar, e você seguir essas orientações de uma forma que você vai sentir Deus agir na sua vida. Pastor, eu conheço, o senhor estava falando uma coisa do esporte aí, eu conheço uma irmã, quero até mandar um abraço para ela, que é a nossa irmã Raimunda, mais conhecida como irmã Rai, lá de Guarulhos. E eu estava na casa dela, num certo dia, tomando um café, e ela teve um problema muito grave de saúde. Ela fez uma operação, e os médicos falaram que ela ficaria com sequelas, e foi uma operação de alto risco. E ela ficou ali, né, um pouco de sequela e tal. E o médico receitou remédios fortíssimos. E essa irmã pegou e falou assim para mim: olha, eu decidi fazer uma caminhada todo dia, 5 horas da manhã. E ela testemunhou para mim, veja bem, que até o dia de hoje ela parou de tomar o remédio, se sente melhor, se sente disposta, só por uma simples caminhada. Ela já é uma pessoa de idade, uma simples caminhada que ela faz todos os dias fielmente, acorda às 5 horas da manhã e vai fazer essa caminhada. Não é Deus agindo, pastor? Sem sombra de dúvidas. Deus faz coisas com o corpo do homem, como já foi dito aqui, 1 Coríntios 6,19. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, a forma que nós tratamos, veja bem, você está aí na sua casa acompanhando este vídeo, e aqui eu faço uma breve pausa para dizer, olha, muitas pessoas mandando mensagem aqui, continue mandando mensagem. É importante você compartilhar, mandar mensagem nesses minutos, continue compartilhando, comentando, mas olha a obra do Espírito Santo. Deus, como o controlador, dominador de tudo e todas as coisas, Deus, Ele dá sim o seu jeito para que os seus filhos não fiquem dependentes daquilo que é simplesmente químico, porque você pode se livrar de uma dor de cabeça com uma oração, sem sombra de dúvidas, mas você toma ali um Dorflex, ela vai sair. Mas se você tomar muito todos os dias, você se torna um viciado, virou um hábito de... E isso vai trazer para você, para o seu corpo, um problema maior, uma gastrite, uma úlcera. Da mesma forma, as práticas saudáveis. E dentre as práticas saudáveis, além do corpo, além da prática de esportes, além da liberação da dopamina no seu corpo, que vai dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui para o meu corpo é saudável, isso me traz benefício. Há também uma ajuda que vem para a sua mente psicológica, que não vai enganar a sua mente. O que os medicamentos fazem, de certa forma, é distrair os seus neurotransmissores para que eles tenham a sensação que você está bem, mas só que você, quando passa o efeito do medicamento,
ou da droga, ou de qualquer tipo de vício que você tenha, isso lhe traga um mal novamente. E nós estamos aqui para oferecer para você, através dessa programação, pais, mães, amigos. É tempo de nós olharmos para dentro da nossa casa, da nossa família e dizer: Deus liberta do vício, da opressão demoníaca. Liberta essa pessoa deste fardo que ela carrega, que tem trazido prejuízos para essa pessoa. A Bíblia diz assim: pastor, mas alguma das perguntas que chegou aqui para nós, fala assim: pastor, mas Jesus transformou água em vinho no casamento. Pois bem, notem você que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as vezes que nós temos na história bíblica, onde entrou ali o vício, o tabagismo, ele entrou ali na década de 20, né, no meio social. Antigamente eram apenas por cachimbos, era uma glamorização, como já foi dito pelo pastor aqui. Mas a partir do momento em que isso esteve na Bíblia, trouxe consequências desastrosas. A primeira delas, com Noé. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para ele: Noé, multiplique, cresça. E o que Noé fez? Noé se embriagou. Ele descumpriu uma ordem, descumpriu um preceito. Nós voltamos lá no início da explicação desta live, desta mensagem, desta pregação, deste ensinamento. Ele descumpriu ali uma ordem de Deus, se embriagou com a vinha que ele havia plantado, e ali, segundo o relato da Bíblia, palavra de Deus, ele teve o primeiro incesto, né? Gerou filhos com as suas filhas, e esses filhos foram os perseguidores do próprio povo de Deus, que foi Amon e os Moabitas e os Amonitas, que perseguiram o povo de Deus. E depois disso, sempre houve tragédia, né? Lá quando nós vimos o índice de alcoolismo na Bíblia, você fala assim: mas pastor, aonde está isso? Quando o rei Davi tentou embriagar Urias, né, para cometer o pecado de pegar a esposa dele, quando Nabal foi induzido a beber. Note que a bebida nunca foi algo bem visto, porque quando a mulher está lá orando, Ana, pedindo um filho, o profeta diz assim: essa mulher está bêbada logo essa hora da manhã. Ou seja, o alcoolismo não é algo que nós estamos hoje, como o sacerdote Maurício diz aqui, virou uma moda dizer: hoje nós não temos lugar de fala. É uma moda que se criou aí, né? Não tem um lugar de fala, porque a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não usa entorpecente, então a gente não tem lugar de fala para falar sobre tal situação. Muito pelo contrário, nós conhecemos a fundo muitos casos, tratamos muitas pessoas com esses problemas, e nós temos lugar de fala sim. Nós podemos entrar com esta palavra para você, para a tua família, para orientar você, como já foi dito aqui, olhar para a tua casa, olhar, ver se o teu filho não está trocando a rotina, a amizade que ele está circuncidado, as circunstâncias que estão levando ele às amizades. Então, ou seja, nós estamos te trazendo uma elucidação para que você entenda que a palavra de Deus possa iluminar o seu pensamento, o seu coração. Bom, pastor Ed, meus irmãos, nós estamos já chegando aqui no final da transmissão. Quero agradecer a audiência de todos, mandar um abraço a todos os irmãos, os que estão nos acompanhando pela transmissão do portal, né? E aos nossos irmãos missionários, José Bento, lá do estado de Sergipe, paz de Deus, meu irmão, que também em breve estará fazendo uma programação na rádio, né? Portal do Reino, né? Isso, né? Portal do Reino. Portal do Reino. Quero agradecer a todos e deixar bem claro que este tema é um tema muito longo. Nós fizemos aqui a primeira programação sobre a depressão, e tem muitas pessoas pedindo para que aquele tema fosse abordado novamente. É um tema vasto, grande, mas a intenção desse programa é mostrar um pouquinho para você dessas discussões temáticas, dessas discussões polêmicas até, esclarecer algumas dúvidas à luz da palavra de Deus. Lembrando que os endereços da nossa igreja está passando aí
na tela. Igreja Pentecostal Jardim de Deus no Brasil. Temos igrejas em São Miguel Paulista, no Itaim Paulista, Guarulhos, São Paulo, Sergipe, no município, regiões metropolitanas do estado de São Paulo, como Suzano. Então, você é o nosso convidado especial para participar em um dos nossos cultos. Você pode procurar por esses endereços, por esses WhatsApp, por essa transmissão. Você tem o interesse, se você sentiu que Deus está falando com você, você tem sentido esse chamado de Deus, você pode procurar uma dessas igrejas, e os nomes estão passando aí no rodapé, em nome de Jesus. Nós estamos aqui finalizando, né? Lembrando que a sua participação para isso acontecer é de fundamental importância. Nós estamos aqui com a nossa equipe técnica aqui trabalhando, né? Mas nós contamos com a ajuda de muitas pessoas. Nós estamos aí já com surpresas. Em breve, né? Nas próximas programações, nós estaremos aí com surpresas, com brindes especiais. E como prometido, né? Hoje vai aqui, ó, o brinde. Ó. Quem foi que indicou o tema aí? A equipe técnica aí, ó. O Diogo, não foi? Eu nem sei se está na audiência aí. Manda um comentário aí, Diogo. Nosso irmão Diogo, lá de Presidente Dutra, de uma das nossas igrejas, sugeriu este tema. Certamente algumas dúvidas pairavam na sua cabeça, alguma coisa que ele gostaria de saber, ou conhece alguém na situação, queria esclarecer. Então está aqui, ó. Vai para ele aqui, esta caneca, este brinde. Lembrando que nós estamos aqui já com alguns apoiadores, né? Nós estamos aqui com alguns colaboradores que têm feito essa programação andar. Nós estamos aqui com o nosso irmão evangelista Sérgio, e esta doação, né, dessas canecas foi feita aí, ó, Estúdio Nau Félix. O estúdio da Val Félix aí, você, mulher, quer fazer unha, quer embelezar a sua mão, quer joias, adesivos artesanais. Tem aí o telefone na tela, está o WhatsApp aí, você entra em contato, vai abençoar o nosso programa, porque tem abençoado, nos ajudado, e vai abençoar também você, né? Estamos aqui também, sacerdote Maurício, com uma grande campanha aí, né? Pessoas da nossa igreja que estão nessa equipe aí, né? Essa é uma equipe muito abençoada. Quero até mandar um abraço aí para a nossa irmã evangelista Viviane, que também está na audiência aí, está nessa ação solidária, liderando aí um grupo de irmãos de fé em prol da arrecadação de cobertores. Esse trabalho que tem abençoado a vida de muitas pessoas, irmãos de fé, é um trabalho, pastor, que é feito nos bastidores, mas aí tem abençoado e tem alcançado muitas pessoas. Um abraço para você, e você pode também colaborar para qualquer tipo de doação, você entrar em contato conosco. Lembrando que nós também estamos aí em breve entrando aí nessa grande programação aqui junto com os pastores da nossa igreja. Um abraço aí também ao missionário Roberto. Nós em breve estaremos aí, ó, baixa esse aplicativo aí, procura na Google Play, lá na Play Store, procura aí, ó, Rádio Web Portal do Reino, programação evangélica 24 horas por dia. Pastor Ed, eu pensei que era Pastor Roberto, PR aí, ó. Verdade, verdade. Forte abraço, Pastor Roberto, missionário Roberto, meu grande amigo. Grande homem de Deus. E você, olha aí, você que quer ter uma ajuda, nós falamos aqui de uma ajuda espiritual, de uma ajuda psicológica, emocional, mas colocar o seu corpo em atividade, ter uma orientação para você, para sua esposa, para o seu filho, sobre disciplina, enfim, está aí. Pastor Ed, isso é um projeto nosso ali para as crianças da comunidade ali, do Jardim Presidente Dutra. Nós temos um espaço Kids lá, e se Deus quiser, daqui a 2 meses nós estaremos dando aula ali de atividades físicas, né? Legionários, jiu-jitsu, uma distração, uma descontração para trazer as crianças da comunidade ali, para podermos dar um auxílio. Então, Legionário Jiu-Jitsu, Defesa Pessoal, é um projeto aí que vai em breve também estar abençoando esta causa. E nós também estamos aí nas redes sociais, nos acompanha aí, ó. No Facebook, você pode nos acompanhar aqui por este Facebook. Também aí o portal, baixa o aplicativo aí, olha só. Nas próximas semanas, nós vamos lançar uma grande promoção aqui, surpresa. Ou já podemos falar, equipe? Já pode falar já?
Ó, nós temos aqui uma promoção da Rádio Web Portal do Reino, juntamente com este programa, uma linda camiseta do nosso programa, para você divulgar, estampar e andar com você aí, uma linda camiseta para você andar com aí. No próximo programa nós vamos divulgar aí, fique atento, baixe o aplicativo Portal do Reino, entre nas nossas redes sociais, YouTube, aí ó, Facebook, nós estamos lá no YouTube também agora. Este programa, ele também estará aí no YouTube logo após o término deste programa. E se você quiser mandar um tema, mensagem, alguma sugestão, a palavra é você, @gmail.com. Bom, pastor Ed, eu vou sortear a minha caneca, já que o Diogo ganhou a sua. Opa, mais uma aí, Próximo Diogo. programa, eu vou sortear a minha caneca para vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Até a próxima. Estamos aguardando a sugestão de tema. Tem muitos temas, mas nós queremos que você participe conosco, que você faça o programa. Deus abençoe a todos. Obrigado, equipe técnica. Que a paz de Deus esteja com vocês. Uma excelente semana para todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lembrando, aquele que quiser compartilhar e doar o seu cobertor, procure aí as nossas redes sociais, procure a nossa irmã Viviane, e nossos endereços estão passando aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe, compartilhe essa mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.